Fala aí, nação, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês forem assistir esse vídeo. E boa tarde, boa noite, pelo menos até ontem ou no início da manhã de hoje foi muito por educação. Como todos sabem, o Flamengo informou por meio de sua rede social, do seu perfil oficial, que Domenech Torrent, sua comissão técnica, não estará mais no comando do time principal do Flamengo. Muitos já se dão conta, muitos portal e canal de TV aberta ou fechada já se dão conta de que o próximo, o substituto, o mais provável para poder assumir o Flamengo nesse momento seria Rogério Ceni. Mas é preciso voltar um pouquinho lá atrás para entender que as coisas já começou errada. Desde o início já começaram a fazer cagalhopança já lá desde o início. O Flamengo foi o último time brasileiro a sair de férias na temporada de 2019, e isso porque esteve disputando o Mundial. E assim, por lei, né, por lei, não é porque por vontade do Flamengo, teria que dar os 30 dias de férias para os jogadores. O Landim já começou a cometer o erro, o Landim e toda a galera que comanda o Flamengo, não tem um específico, mas começou o erro quando não escreveu os meninos para poder disputar a Copinha. Mas o que isso tem a ver? Tem muito a ver, porque a Copinha é um tipo de campeonato, de torneio, que revela muito jogador, e muito jogador sai dali por seu time principal. O Flamengo não teria como avaliar esses jogadores de outra forma? Teria, mas é uma vitrine, querendo ou não, é uma vitrine para os meninos, uma oportunidade de disputar uma competição onde o Flamengo também é vencedor dela. Não fez isso. Quando veio o surto da doença, que aí a gente sabe muito bem do que. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Aí Jorge Jesus foi lá de férias para Portugal, liberaram os jogadores para ficar em casa e também não tinha outra coisa o que fazer. É, Aí mais um erro, cancelar o torneio que seria feito em Brasília para poder dar movimento ali para os jogadores não ficar em casa engordando enquanto o tempo passava até que se pudesse começar a fazer alguma coisa no futebol, que foi feito muitas das vezes aos trancos e barranco, meio que na marra as coisas foi feita no início da temporada, e foi assim que o Flamengo voltou a treinar. Quando começou o Campeonato Carioca, aliás que iniciou com o time sub-20 do Flamengo, que a gente começou a ver que as coisas estavam muito esquisitas, né? Um comportamento esquisito do jogador, do próprio Jorge Jesus, muitas especulação de que ele sairia, que ele iria para o Benfica, que ele iria para ali, para cá, e ninguém confirmava nada. Eu não sei se o Braz e o Landim foram inocentes a ponto de não saber de nada, ou então eles sabiam sim de alguma coisa e ficou esperando até os 40 do segundo tempo para poder definir alguma coisa, e assim foram empilhando erro atrás de erro. Pois bem, Jorge Jesus deu no pé, meteu o pé, foi embora, e aí me vai o Flamengo atrás de outro treinador. Voltando um pouquinho mais antes disso, o erro já começou quando foi renovar o contrato com o Jorge Jesus, porque ele queria um contrato até o meado do ano de 2021. E o Flamengo queria até o final de 2021, que é quando termina o mandato do Landim. Beleza, aceitou. Ok, ele deu a palavra dele de que iria cumprir o contrato dele. Ele não cumpriu com o contrato dele, ou seja, o erro já foi cometido, porque se ele faz isso no início da temporada, olha, eu não vou ficar, não vou renovar, eu vou voltar para Portugal. Se ele fosse sincero de falar, né, a pandemia, estava preocupado e conversando com os familiares e resolveu voltar. Mas não fez isso, e aí mais uma vez os trabalhos do Flamengo acabou sendo atrapalhado. Isso pelo erro cometido por Landim e senhor Marcos Braz. Vai-se atrás de um novo treinador na Europa. Muitos disseram não. O técnico do Del Valle, aí tem o tal do Carvalhal, todo mundo preocupado com a pandemia, acabou não aceitando, ou quem não aceitou por outros motivos que a gente não tenha tomado o conhecimento. E aí, quando chega o novo treinador, com a bagagem de ter sido por muitos e muitos anos
auxiliar de um treinador renomado, muitos depositaram uma certa confiança de que o cara poderia sim desenvolver um bom trabalho por aqui. Eu assumindo, não fugindo de qualquer coisa que eu tenha falado em live, em outros vídeos, eu nunca fui a favor da tal da hashtag fora Domi. Só que você sabe aquele filho rebelde que você vai defendendo, vai defendendo, vai defendendo, só que ele chega num tal momento, num ponto que ele faz merda o suficiente que você não tem como defender. Eu exibi aqui no canal e exibi na live lá do Toque de Bola RN um vídeo do Guilherme, o nome dele, eu só esqueci o sobrenome, que ele ontem estava até na live do Paparazzo, que ele veio com números provando que o trabalho do Domi seria um bom trabalho. E ele ontem na live ele falou, olha, eu tentei de todas as maneiras com o número provar que o trabalho dele era um bom trabalho, que ele não vinha fazendo sim um bom trabalho com a margem de aproveitamento. Só que também ele assumiu que chega num determinado momento que fica impossível segurar um camarada desse. O Flamengo, com o elenco que tem, com a folha salarial que tem, aliás, folha salarial muitas das vezes não entra em campo. O time pode ser um barato, mas também ser qualificado e ainda assim não justificar a sequência de derrota que o time vem tido nos últimos tempos. Aliás, derrota, vamos deixar bem claro, perder, o time vai perder, vai empatar, vai ganhar. Mas o negócio é como se perde. Como você toma 8, 9 gols em 2 partidas, isso não é normal. Para um time do Flamengo que tem a qualificação que tem os jogadores, não é normal. Outra, jogadores que não têm condições de vestir a camisa do Flamengo. Gustavo Henrique, Léo Pereira não tem a menor condição de vestir a camisa do Flamengo. Ele compromete todo o sistema defensivo. O Flamengo tem bons lateral, tem alguns zagueiros bons, tem zagueiro ótimo, tem goleiros bons, mas quando um compromete o sistema defensivo, a culpa cai em todo o sistema defensivo, mas um falha mais do que os demais. Só que na hora de colocar no pacote, quando fala assim, olha, falha no sistema defensivo, vai todo mundo para o pacote. Ok, por último, outro erro, não renovaram com Diego Alves. Diego Alves, para quem critica Diego Alves, para quem acha alguma coisa, para quem diz que ele está pedindo 1 milhão e isso e aquilo, escuta uma coisa. O Diego Alves aceitou a proposta do Flamengo de reduzir o salário. Mas quando apareceu o Hugo e que o contrato do Diego Alves foi para o departamento financeiro, o que aconteceu? Opa, agora a gente já não precisa mais do Diego Alves. Ou, entre aspas, a gente já pode sim querer que o cara renove por um valor mais baixo do que já tinham fechado com ele. Já tinham dado a palavra a ele. Marcos Braz já tinha assinado, já tinha mandado o contrato para o departamento financeiro e recuou com esse contrato. Por quê? Para quê? Ou seja, não podemos botar na conta do Hugo uma Libertadores, uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro que o Flamengo, por muitos e muitos anos, perdeu para ele mesmo. E esse ano, se as coisas continuar dando errado do jeito que vinha vindo, o Flamengo mais uma vez estaria perdendo um campeonato para ele mesmo novamente, por conta dos seus erros, por conta de briga de ego, por conta de briga política. Os caras estão pensando em política e não estão pensando no Flamengo. Então, eu acho que errar é humano e aceitar e assumir que errou é mais digno ainda do ser humano. E faltou isso da parte do Flamengo para poder pegar e falar, não, eu errei e estou assumindo meu erro e vai atrás de outro treinador. Se vai ser Rogério Ceni, se vai ser quem quer que seja, eu não sei, mas que conserte e que dê tempo de consertar, de salvar um pouco dessa temporada que o Flamengo teria para poder ganhar tudo novamente ou quase tudo novamente. Mais tarde, lá para 1h40 e pouco, terá uma live lá no canal Toque de Bola RN. A gente estará e vamos estar lá debatendo e conversando sobre isso e outras especulações que vai sair no decorrer do dia.
Saudações rubro-negras e muita paz a todos. Eu sou Flamengo, sempre campeão, tô na